Histórias de Obra de hoje, episódio 8, eu vou falar sobre um problema seríssimo no Brasil, que é a burocracia e a demora para aprovação de novos projetos construtivos. Por que isso é sério? Eu já presenciei casos de projetos que demoraram 2 anos para serem aprovados, para que aí então o empreendedor, o empresário, o construtor conseguisse começar a construir de fato a obra dele. Então, para sair do papel foram 2 anos. Bom, e por que isso é importante e alguns impactos? Eu já vi vários órgãos públicos responsáveis por analisar os projetos terem falta de profissionais qualificados, para poder analisar esses projetos. Eu confesso que eu não acho tão demorado e tão complicado de se verificar um projeto pelo seguinte: eu tenho 4 grandes pilares na cabeça. Primeiro, a altura máxima da edificação. É o primeiro item de verificação. Então você tem que verificar se aquele projeto apresentado, se a altura máxima está dentro do limite permitido para aquela determinada localização. O segundo ponto, os recuos dos terrenos. Existem normas que falam, olha, o terreno tal tem que ter um recuo mínimo de tantos metros. Até para você não ter um prédio colado no outro. E em alguns casos é permitido, Casas geminadas, por exemplo, é uma casa colada na outra. Então depende de cada casa. Então, primeiro, a altura, segundo, os recursos que tem que verificar. O terceiro ponto é a destinação da área. Se aquele projeto de um hospital, por exemplo, ele está dentro de uma área que pode ser construído um hospital. Você não pode fazer um projeto de uma escola e querer implantar numa área que está reservada para um hospital. Então, são essas verificações. E mais um ponto, por exemplo, um projeto de drenagem e escoamento de águas pluviais da edificação. Você tem que ter isso em mente, tem que ter isso em projeto, para aquela construção não causar nenhum transtorno. Mas, honestamente, não consigo ver tanta dificuldade para analisar projeto. Então, no Brasil, isso é um problema grave. Você ficar 2 anos esperando uma aprovação, para você, isso até na faculdade, quando a gente aprende na graduação, nos cursos de mestrado e doutorado, a gente aprende a trabalhar com softwares como o MS Project, o Primavera, que são softwares de planejamento, e ninguém ensina a calcular a burocracia, o tempo que vai gastar para aprovar os projetos. A gente aprende a planejar uma obra, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, a duração de cada atividade, enfim, mas ninguém ensina a você a planejar, a colocar na sua planilha, olha, vai ter tantos meses, anos de atraso num projeto. Então, fica aí esse registro, essa história de obra, na verdade, é uma história de vários casos e exemplos que a gente vê aí, recebe, que, enfim, e essa demora causa o quê? Muita gente desistir, Os empreendedores, os construtores, as empresas de construção civil, dependendo da situação, ela desiste, ela fala não, ela desanima, desmotiva o empreendedor, o construtor, as empresas de construção civil. Então é isso, a história de obra de hoje, episódio 8, é para frisar bem essa questão que no Brasil, infelizmente, a burocracia e a demora é tão grande que muitas vezes as pessoas desistem, muitas vezes aquele projeto se desatualiza, fica obsoleto. Então a pessoa às vezes precisa mudar algumas coisas. Então isso é uma coisa que o Brasil precisa melhorar, precisa mudar, principalmente com relação às obras, enfim. Então fica um registro que, com certeza, se vocês tiverem algum comentário, o pessoal que segue e vê a nossa página aí, com certeza terão mais exemplos disso que eu estou falando. Se alguém quiser comentar aí, fiquem à vontade para enriquecer essa nossa conversa sobre obras, sobre projetos, aprovação, tem que ir para lá, para cá, 1000 vezes para você conseguir sair do lugar no Brasil, enfim. Então é isso, fica aí mais um registro, História de Obra, episódio 8.